Olá, me chamo Wilker, aqui do canal Hora da Pauta, seu portal de conhecimento, e hoje a gente traz um convidado com bastante experiência, uma vida de serviço prestado ao povo pernambucano, ao povo recifense. 39 anos de vida pública, ele é advogado, ele é administrador de empresas, ele é vereador na cidade do Recife, atuou na Secretaria de Política Urbana e Licenciamento aqui na cidade do Recife. Atuou como chefe de gabinete, chefe de secretaria na prefeitura, no mandato do prefeito João Campos. Então é com muita honra que a gente recebe esse convidado de peso e de muito conhecimento. Carlos Muniz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, meu caro. Seja muito bem-vindo aqui sempre. Boa noite, Wilker. Muito obrigado pelo convite do podcast Hora da Pauta. E estamos aqui para trocar ideias. Isso. Até porque esses momentos, às vezes você tem uma sugestão, você tem algo que viu e pode contribuir. E assim, 39 anos passa tão rápido. A vida é muito fugaz, né? E estamos aqui para trocar ideias e também mostrar as dificuldades, porque nem tudo, vamos dizer assim, o político, o gestor, ele tem condições de realizar. Isso. Mas é importante a gente saber as causas e os efeitos de tudo aquilo que a prefeitura, que o gestor, em que a gente tem que gerir na nossa cidade. Carlos, a gente percebe na tua trajetória de vida sempre um viés para vida pública, sempre a vida pública, o serviço público te chamando. Você foi concursado da Enlurb, né? No metrô do Recife. Depois foi diretor-presidente da Enlurb também, vereador do Recife, secretário. Qual foi tua inspiração lá no início da carreira? O que foi que chamou a sua atenção em relação ao serviço público? Na verdade, voltando ao passado, em 85, o metrô era uma inovação. É verdade. Era um equipamento que você só tinha em São Paulo, metrô, e alguma coisa também no Rio de Janeiro. Uhum. E eu fiz o concurso, iniciei, tanto que o meu treinamento básico operacional foi feito em São Paulo. Eu era chefe de estação, passei ininterruptamente 10 anos no metrô, de 85, não, mais do que isso, foi de 85 até 2003, quando eu fui cedido para a Prefeitura do Recife. E aí eu passei 9 anos na Enlurb, um tempo também como secretário executivo de Educação, fui secretário de Administração, que é um cargo pesado, porque você tem que negociar salário com 26 categorias, você tem que gerir uma previdência também. Eu era o presidente do Conselho da Previdência da Prefeitura do Recife. Fui secretário executivo de Planejamento e aí eu tentei ser vereador. Sim. E aí eu percorri por onde eu passei. Percorri os colégios que eu estudei, as faculdades, os segmentos que eu tinha uma relação. E também o pessoal, vamos dizer assim, que era ligado ao meu sogro, que era Carlos Gueiros. Carlos Gueiros faleceu em 2019. E as lideranças, os segmentos que eram ligados a ele, pediram para eu tentar a candidatura. E eu aliei, vamos dizer assim, o segmento que ele fazia parte, e as pessoas que tinham relação a ele, alguma relação com ele, por exemplo, associações de bairro, lideranças, e eu puxei também aquelas pessoas que tinham relação, os metroviários, o pessoal da Enlurb, os servidores da prefeitura, o sindicato das panificadoras, uma parte do segmento de corretores de seguro, que também fazia parte da relação de Carlos Gueiros, os rotarianos, uma parte da OAB, e tentei a eleição, né? E fui eleito com 8.586 votos, fui o 12º da Câmara e 6º do PSB. Quando fui eleito, João Campos me chamou para coordenar a equipe de transição. Participei exatamente na 2020, o segundo turno foi em novembro. Participei da transição de novembro até literalmente dia 31 de dezembro, e dia 1º eu assumi como vereador e no mesmo dia pedi licença. E fui assumir na Prefeitura do Recife o cargo de secretário de Governo e Participação Social, que é um cargo que você tem que ter articulação
com todos os segmentos, vamos dizer assim, da prefeitura, internamente e externamente. E também com os vereadores, deputados estaduais, com os deputados federais e também com os ministros. Porque muitas vezes tem alguma interlocução com o município em relação a algum convênio, financiamento, e que a gente tem que fazer essa ponte. Sim. Foi um aprendizado gigantesco, mas também de muito, vamos dizer assim, cuidado. Porque eu, como vereador licenciado, os políticos me viam talvez como uma ameaça. Mas, como eu sempre digo, é no meu slogan, política é trabalho, não é brincadeira, e vida é relacionamento. Graças a Deus, onde eu sempre passei, eu fiz amizade. O que fica da vida é isso. Porque quando você tem um relacionamento sincero e verdadeiro, abre portas. É verdade. E assim é tanto que minha maior votação, vamos dizer assim, foram onde eu passei, nas regiões. E as URs, né? Boa Viagem, Jordão Baixo, Jordão Alto. E na Zona Norte, né? Graças, Espinheiro, Chão de Estrela, Hipódromo, Campo Grande, Graças, Cajueiro. Porque a melhor coisa que tem é você voltar para onde passou e onde você pode ser legitimado pela confiança que as pessoas têm em você. É interessante, Carlos, o teu mapa, né? Esses bairros que você falou, porque a gente circula em mapas com diferentes tecidos sociais. Sim. Com problemáticas diferentes, com problemas de infraestrutura para resolver, melhorias para fazer. Então, quando você senta lá na cadeira para tomar decisão, o que é que te norteia? Você abre lá o mapa, faz o teu estudo, vê o que é prioridade. E aí eu sempre tive essa curiosidade de perguntar a quem trabalha na gestão. O que é que vocês definem como prioridade, Carlos, para tomar decisão, para agir? Vamos lá. Eu tive a sorte de trabalhar no metrô e depois na Elube. Então eu pude conhecer a cidade de forma, eu diria, um pouco mais profunda do que um cidadão normal. É verdade. Então Recife, ele tem várias diferenças no seu território. Você tem morros, você tem alagados, você tem superfície, você tem um lençol freático alto e você tem uma orla urbana. Então, o mapa que eu faço sempre é aquilo que pode melhorar a convivência das pessoas naquela localidade. Joia. Por exemplo, a Via Mangue fez com que o escoamento do ir e vir da Zona Norte para a Zona Sul melhorasse. Isso. Lá no passado, isso foi feito com o viaduto Joana Bezerra, na década de 80. Agamenon Magalhães na década de 60. Então, você tem vários locais da cidade em que foram marcos. Nós temos agora 2 pontes que vão ser entregues, né? Então, essas obras foram, na minha opinião, assertivas porque você consegue mudar a realidade daquelas pessoas. Vai ter agora pelo Promorá o desassoreamento do Rio Tegipió. Conheço. A gente vai ter a possibilidade de não alagar mais aquela região do Ipicep e a 2 rios que liga exatamente a Avenida Recife com as URs ali. Outra obra importante que deverá acontecer e é super necessária. As URs ali, você tem o Jordão, você tem o R1, 2, 3, 4, 5. Ali tem Milagres. Você ali tem praticamente um outro Recife. São 300 mil pessoas, só de eleitores é isso. Então você só tem uma subida e uma descida. É verdade. E essa obra já está sendo feito o planejamento dela para ter uma outra via. Agora, isso é um furo aqui do Hora da Pauta. A gente está ouvindo falar pouco dessa obra, Carlos. Tenho amigos que moram até na região e que quando eu sair daqui agora eu vou mandar um WhatsApp. Assista o Hora da Pauta. Porque essa obra aí, inclusive, o prefeito,
ele sabe dessa demanda. Sim, sim. Então, é tanto que já teve reunião, eu, ele, Pedro Campos, ele está conversando em Brasília isso também. Porque é uma obra que você vai ter que desapropriar Sim. alguma coisa. É. Na BR você vai ter que modificar também os retornos. Ali é na entrada de Muribeca. Exatamente. Então, tem coisas que você vai ter que fazer porque a cidade impõe isso. É como daqui a pouco a parte de enroncamento da praia. Tem que ser feito daqui a pouco. Principalmente entre um pouco antes do Dona Lindu, Rua Angel Mermóis, até, vamos dizer assim, perto do Acaiaca. Porque praticamente ali não existe mais praia. É. Né? Só que essa obra, ela, vamos dizer assim, ela é feita em Recife, mas também outros municípios têm que acompanhar. Por exemplo, até Paulista. A gente tem isso, né, Carlos? Assim, eu quero voltar para aquela obra lá, nas UR. E a gente vai trazer detalhes dessa obra. E você tá vendo que a live ela já começou com informação importante aqui para a cidade. Se você quer conteúdo desse nível e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, fortaleça o canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, deixa o like no vídeo, vai nas redes sociais da gente, Hora da Pauta Podcast, segue a gente no Instagram, segue no Twitter, no TikTok também a gente coloca vários cortes importantes, tem conteúdo muito bacana em cada rede social, Facebook, a gente também coloca conteúdo lá, tanto a live na íntegra quanto os cortes que a gente faz com os melhores momentos das lives. Então, assim, a gente está trazendo informação Muito aqui bom. com uma figura pública que conhece a cidade do Recife e está trazendo coisas aqui que eu até confesso que eu sou crítico e que nem estavam sabendo o que ia acontecer. Então, de repente, o povão também não conhece a informação, faz a crítica. Essa obra que você falou sobre a questão lá do Ibura, né? Das Sim, URs. das UERs. Tem faz parte do planejamento construir alguma estrutura ali naqueles retornos, ali justamente na entrada de Muribeca, Sim, veja, algum viaduto? está sendo feito o projeto, tá certo? Certo. Porque o projeto, ele vai delimitar onde vai escoar, né? Porque hoje só tem uma subida e uma descida. Ali é complicado. Então vai verificar onde vai ser essa nova saída ou nova entrada, ou se o que há hoje vai ser tudo subida e a outra vai ser só descida. Sim. Na BR, como é que vai ser os retornos, e é feito o orçamento em relação a isso. Porque, vamos dizer assim, essa nova via, ela vai ter que ter desapropriações. E onde será feito? Será por Milagres? Será pelo R4? Será que você vai entrar pela Padre Cícero, onde tem aquele posto? Então, isso está sendo feito. E depois já é Jaboatão? Mas veja, a questão principal na política, e a boa política eu acho, é isso, é você não brigar, Sim. é você fazer. Isso. É você trocar ideia, porque muitas vezes a solução está naquela pessoa que tem o conhecimento e ela vai dar informação para você de forma espontânea, aberta e querendo o bem do Recife. Isso. Muitas vezes a política ela traz brigas, radicalismos que não levam a nada, só prejudica o ambiente em que você vive. O que é que eu digo o ambiente que você vive? Muitas vezes o recifense, o brasileiro, ele não respeita o espaço público. Isso nosso, a gente tem que mudar essa cultura. Na Argentina, por exemplo, tem 50% de pessoas na pobreza. Mas eles respeitam uma praça, respeitam a escola, respeitam um espaço de esportes que as pessoas usam. Porque quanto menos você gastar em manutenção, mais você pode reinvestir em outras coisas. E a questão lá do Ibura, é muito importante isso acontecer. Mas também tem que ser uma coisa bem feita, um planejamento bem estruturado, porque o resultado só acontece se você planeja de forma decente e dialogando com todos. Talvez, quem sabe, vai ter que ter um momento de uma discussão com o Jaboatão. Isso. Vai ter uma conversa com o Estado. E tem que ocorrer. Porque é para o bem da região metropolitana.
E a questão dos morros, o prefeito João Campos está reinvestindo, eu digo reinvestindo porque muitas vezes a gente tem que fazer uma obra de contenção e a população às vezes também não ajuda. Você faz uma contenção de um muro de arrimo, muitas vezes com a geomanta, e não digo nem um cidadão que mora lá, mas algum pessoa que não tem uma relação da boa convivência com o espaço público e perfura Sim. aquela geomanta. Então aquilo ali já traz um prejuízo. E o que a gente está fazendo é exatamente fazer um trabalho para que as pessoas morem em morro com dignidade e segurança e que valorizem seu patrimônio. Você tem no morro locais maravilhosos. Em que você tem uma vista e uma ventilação espetacular. E hoje até a gastronomia Sim, também. de alto nível Sim, também. chegou. Porque a cultura popular, o que faz a cultura popular, dentre uns fatores, também é a gastronomia, o fator gastronômico, não só musical, não só literário, não só artístico, mas a gastronomia. O que é que eu percebo? Os morros do Recife hoje, por conta até desse trabalho de recuperação também, porque antes em área de risco você não vai abrir um restaurante. Sim. Concorda comigo? Concordo. Então hoje a gente vê restaurantes bons participando de concursos, comida de boteco e etc, etc. E eu digo isso porque eu frequento também bons restaurantes. Né? O pessoal ali do cantinho do Axé mesmo, que eu sempre vou ali. Muito bom. Ali é bom demais, rapaz. E você é um exemplo clássico. A vista, é o que você falou. A vista, a modificação na estrutura, na infraestrutura, acessibilidade para chegar lá, porque você chega lá, tem transporte complementar que busca você gratuitamente lá embaixo, deixa você lá em cima. Se você quiser ir de Uber, enfim, aí com seu carro, aí outra história, claro que chega, mas estou dizendo assim, se você quiser ir com transporte público, e eu já fui das duas formas, eu gosto de falar, eu vou lá e testo, sabe? Eu gosto de conhecer, eu gosto de testar as coisas. Muito bom. E aí, realmente bate com tudo isso que você está falando, a questão da mudança dos morros, né? É porque você faz com que as pessoas fiquem onde nasceram. Isso. E sintam a tranquilidade de não ter risco de nenhum incidente. Exatamente. Além disso, você propicia que a economia daquele local ele gire. O axé, o mercadinho, a rádio comunitária, o transporte complementar, as escolas, um posto de saúde. E a gente também tem que incentivar as células do bem. Um axé, por exemplo, é um local pitoresco que as pessoas vão para lá para curtir, vamos dizer assim, se alimentar, mas também conviver. Isso. Você também tem que incentivar as igrejas, porque muitas vezes evitam que o jovem vá para o mau caminho. Isso. As ONGs. Tem muitas ONGs sérias em Recife. Eu até brinco muito com uma rua que a gente ajudou, vamos dizer assim, a fomentar as pessoas curtirem aquele lugar. Tem a rua Diadema, no Vasco da Gama. Vá lá por curiosidade. Essa eu não conheço ainda não. Assim, a gente... Mas não indique não que eu vou lá. Rapaz, não, é bem legal que foi feito lá a várias mãos. Certo. Foi feito a parte de contenção, todo o morro, e no final tem vários degraus de morro que você pode... A gente está pensando em fazer várias pinturas para as pessoas curtirem no caminhar nesse local. Tem uma igreja lá que a gente, quando chovia, alagava, a gente fez a drenagem. Pavimentou a rua, então hoje o transporte complementar vai até o final e tem um circular no final. Colocou CEPs nas ruas, porque o CEP ele é muito importante para que você consiga onde trabalhar, dizer onde você mora e o código postal. Nos bancos, para você receber alguma coisa, alguma informação. Isso é fundamental. E as pessoas acham que não é nada isso. Mas traz, vamos dizer assim, repito, a dignidade no dia a dia do cidadão. Colocação de iluminação de LED, a parte de drenagem que foi feita lá, e a população colabora. Essa rua foi, vamos dizer assim, uma coisa que foi feito de 6 anos para cá,
e que vale a pena visitar, vocês conhecerem lá, na Rua Diadema, no Vasco da Gama. Sensacional. E com certeza irei. E quando eu for lá, vou tirar umas fotos, vou lhe marcar lá no Instagram. Pra você ter certeza que eu fui lá. E tem uma ONG que é muito séria, é a ONG Ação em Saúde. Joia. Eles trabalham no estado todo, né? E lá eles colocam ponto de vacinação, tratamento odontológico, cursos rápidos para técnica de enfermagem, primeiros socorros. Então, isso é que faz com que isso, vamos dizer assim, é a célula do bem que se propaga para as pessoas. Quando a pessoa vê algo que está ao léu, que não tem nenhuma relação de fidelização, a pessoa vai para o mau caminho. E a gente sabe o ambiente que em alguns lugares, no Recife, no Brasil, no Rio de Janeiro, em Natal, existem. E a gente tem que, com essas ações, deixar de ser um pouco omisso. Isso. O Carlos, quando você atuava na Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, o que foi que você viu assim de mais grave, você conseguiu atuar? Porque você falou uma questão muito interessante o Recife, ele tem uma estrutura de território que você não pode agir, não é só o Recife, né? Você tem que chamar o prefeito de Olinda, você tem que chamar o prefeito de Jaboatão, você tem que chamar o prefeito de Camaragibe, então, de Paulista, você tem que Abreu e Lima. Como é que a gente resolve essa questão da densidade urbana e populacional do Recife? Com a questão habitacional, tem projetos novos para resolver esse problema crônico de séculos do Recife. O que foi que você viu lá na Secretaria de Política Urbana que mais te chamou a atenção e que mais te deu orgulho de resolver? Vamos lá. A Secretaria ela tem um leque de atividades que a população em si ela não percebe isso. Sim. Por desconhecimento, né? Sim. Mas vou lhe dizer, você vai saber de todos. Tá. Quando você fala, você sabe o que é. Você é uma secretaria que você faz o licenciamento de empreendimentos. Sim. De construção, reforma, qualquer tipo de edificação. Você tem a parte de controle urbano formal. Você tem o Instituto Pelópidas da Silveira, que é a parte histórica da cidade. Você tem a CTTU, que é o trânsito do Recife, basicamente. Tem a Conviva, que é de feiras e mercados. E eu lancei a Secretaria Executiva de Comércio Popular. Joia. Por quê? Porque é uma característica nossa de Recife, o comércio popular. E assim, a gente avançou, eu entendo, muito bem no ano e 2 meses que eu passei lá. Na prática, a gente tirou mais de 100 barracas de coco e fiteiros sem utilização na cidade. A gente extinguiu a feira de troca-troca na Danta Barreto, lá no final. Onde tem a Contax, ali perto da FIEP, aquela rua era cheia de comércio informal e não passava carro mais. E aí a gente negociou, ninguém ficou desempregado. Sim. Todos eles foram deslocados para o Mercado de Santa Amaro. O Mercado de Santa Amaro hoje ele está com uma atividade muito mais intensa do que no passado. Porque essas pessoas foram para lá, tinham boxes e desempenham sua atividade. Onde tem também aqui nas Graças, a Maurício de Nassau, tinha uma rua também em que não passava mais carro. A gente conseguiu reorganizar com a ajuda da Nassau. É isso que eu digo, quando a gente se conversa e a gente quer o bem do Recife, você consegue ajustar. Tinha em torno de 26 trailers, a gente fechou em 16 e botou uma parte do estacionamento da Nassau. Então, a faculdade ela se integrou com a gente para resolver um problema. Então, a Feira de Casa Amarela também foi um trabalho feito, em que a gente colocou, inclusive, a ciclofaixa junto do comércio, inclusive o comerciante ajudando a gente e permitindo para que não houvesse o comércio popular na frente deles, e deslocamos ele para o outro lado e fez com que eles entrassem também na Feira de Casa Amarela. Outro ponto que eu achei
maravilhoso, rapaz. Algo que eu me emocionei. Foi o seguinte, não tem o Tomás de Aquino? Tem. Você ali atrás, você tem uma igreja Sim, sei que qual. era... Eu nunca tinha visto a calçada. Era um comércio totalmente irregular. A gente conseguiu tirar, né? Esse pessoal foi para o Cais Estelita, colocamos eles nos boxes, e uma ação mitigadora vai reconstituir a calçada, como era no passado, e também vai dar uma geral na fachada da igreja voltada para a Rua do Imperador, e aquela praça 17, que é cortada pela Rua Imperador, Sei vai qual. ser requalificada. Então, algo que eu não sabia que tinha uma porta, inclusive, voltada para a avenida, naquela fachada. Tá, eu tô sabendo agora também. A igreja? Sim, sim. Que pra mim fosse só voltado virado pra praça, né? Não, tem uma porta, quando a gente tirou aquilo ali, que eu nunca tinha visto a calçada, nunca, e a gente conversou, sensibilizou eles. Quando a gente tirou, tinha uma porta. E assim, o espaço público a gente tem que trabalhar no diálogo, mas com firmeza. Agamenon Magalhães, perto das empresariais, a gente deslocou cerca de 20 trailers, que não dá para ficar ali. Você tem uma avenida em que as pessoas vão trabalhar e, vamos dizer assim, vai estacionar o seu carro e não tem espaço. Então a gente teve essa conversa que não foi fácil, mas também não tirou ninguém. Meu nome foi colocado em pneu, foi colocado em faixa, mas só que a gente tem que ter firmeza de propósito. Em Água Fria você tinha aquelas, vamos dizer assim, vários carrinhos de feira que eles amarravam no poste e deixavam lá. A gente dialogou pedindo para tirar. Então não tiraram, a gente retirou. Eu sofri pressão de alguns políticos. Sim. Mas a gente quer o bem do Recife. A gente tem que trabalhar para o Recife. Isso. O Recife é maior do que a gente. E é isso que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Veja, eu entrei na política velho. Eu tenho 58 anos, eu tenho 54. Mas eu tinha uma relação com alguns políticos que eu tinha, vamos dizer assim, como um exemplo. Germano Coelho, Fernando Coelho. Germano Coelho foi o primeiro político que foi reprovado na Assembleia para ir para o Tribunal de Contas. Foi o primeiro, um craque daquele professor. Mas a má política, a politicagem, não quis deixar ele para o Tribunal de Contas. Isso é só um exemplo. Então a gente tem que dar as mãos e trabalhar para uma política boa, que seja bom para todos, não para o individual. Perfeito, Carlos. Veja, a gente que empreende aqui na cidade do Recife, eu vou falar agora sobre infraestrutura, sabe? Que é o meu maior calo aqui. Eu também tenho uma empresa na área industrial e a gente atende a área de Suape e a área norte, Itapsuma, Goiânia. E o deslocamento, a gente perde concorrência para as empresas. Por exemplo, muitas vezes o cliente chama uma empresa de Pojuca, não me chama simplesmente pela demora, né? A gente vai passar ali para Suape, a gente pela Vitarella, ali sempre tem gargalo, sempre tem trânsito. Eu vi até que estão construindo uma passarela ali antes da Coca-Cola de Prazeres. Existe algum projeto da Prefeitura do Recife em conversa com o governo do estado, até com a Prefeitura de Jaboatão, porque ali na área da Vitarella já é Jaboatão, mas a gente pega ali pelo aeroporto do Recife, né? Depois Estrada da Batalha, ou pela Via Mangue, né? Então, de toda forma, você sai no aeroporto. Sim. Tem algum projeto para tentar resolver essa questão desse gargalo nessa região, nessa descida para Suape? Olha, se existir, eu desconheço. Aquela região ali, realmente, e principalmente no final do ano, né? Carlos, eu vou lhe dizer todo dia. Eu digo isso porque todo dia eu tô ali. Eu acho o seguinte, que em relação a transporte público em geral, eu acho que os modais podiam se integrar melhor. Vamos lá, se você tivesse um metrô que não tivesse sucateado, Sim. você podia ter ampliação do metrô, a sua expansão, e isso ajudar
as integrações. Porque isso você evitaria dos ônibus vir para o centro. Ou até em relação às cidades próximas. Você ter o metrô em outra, saindo de Recife, indo para as outras cidades, Isso. e integrando. Você percebe isso, por exemplo, em países em que a integração é efetivamente feita. E aqui não existe isso. Antigamente, as pessoas que trabalhavam em construção civil ou em padarias usavam praticamente a bicicleta como meio de transporte. Isso. Hoje existe ciclofaixa, ciclovia, mas as pessoas têm medo de usar. Então, essa integração modal é algo que a gente tem que perseguir. É fácil? Não. Mas tem que acontecer isso. A ferrovia no Brasil, ela tem 3 bitolas, que é a distância de um trilho e outro. 1 metro, 1,20 m e 1,60 m. Exatamente para não ter trem. Na Argentina, você tem todo o país todinho, você é 1 metro só. 1 metro de bitola. Nos Estados Unidos, a bitola do país todo é 1,60 m. E o Brasil, realmente um país continental, não privilegiou a ferrovia. Isso. E na Argentina eu tive a oportunidade de andar de trem e de metrô também. E lá tinha as várias ramificações. Você chega, você roda a cidade inteira pagando a tarifa lá do metrô, sem necessariamente andar de ônibus, de táxi, de Uber, seja lá o que for. E em relação às entradas e saídas do Recife, eu entendo que hoje é feito muito pontualmente para você melhorar. O que devia ser feito, na minha cabeça, além da integração modal, é você verificar o crescimento para o futuro. A BR-232 melhorou um pouco agora por causa da perspectiva da Escola de Sargentos. Nessa parte de Jaboatão, ali realmente quando você sai da faixa de domínio de Jaboatão e pega a BR, acontece o estreitamento. Então, Exatamente. obras estruturadoras deveriam existir com perspectiva de futuro. Isso. Vamos recordar a BR-232. A BR-232, em 2001, se não me engano, quando terminou, tiveram pessoas que foram morar em Gravatá e chegavam mais cedo em Boa Viagem do que pessoas que moravam na Zona Norte e iam para Boa Viagem. Aí aconteceu o que depois? Começou a travar ali na entrada do Recife, porque ficou um fluxo muito grande. Aí vem a escola do Exército agora. Melhorou. Mas até quando? Vamos botar isso para frente, uma perspectiva futura? Vamos fazer reserva de espaço? Se você perceber, em países de dimensões continentais, existe sempre uma reserva de espaço para o futuro. Aí voltamos à questão da ocupação irregular. Sim. Aí você bota aquele espaço, não tem fiscalização, invadem. E quando invadem, é um problema social. Problema social, não se toma atitude. Não se toma atitude, o problema se agrava. Então, é essa visão de respeito ao que a gente tem que ter na coletividade, que a gente tem que exercer isso. Não é ser radical. É compreender que para conviver melhor e para as pessoas morarem melhor naquele local, na cidade, tem que compreender que aquilo ali é nosso, não é de seu nem meu. Isso. Não é fácil, mas a gente tem que fazer isso. Tem que ser um trabalho de todos os dias. Imagine seu filho, você deixasse ele fazer tudo. Não, pode. Não pode. Mas fora a gente deixa. Essa é uma missão que a gente tem que fazer com que as pessoas não façam isso. Um exemplo disso é que no passado tiveram 3 bombas alemães ali na Via Recife que não deixavam alagar. Aí, o espaçamento do rio foi estreitando pela ocupação irregular, a bomba funcionava, mas a água voltava. Exatamente, o poder público não tem perna às vezes, e também tem que mudar essa cultura para que as pessoas respeitem o espaço público.
Eu conheço bem aquela região ali, da Avenida Recife. Né? Eu morei lá a vida toda. Só saí quando casei. A patroa me puxou. Tirou você de lá. Foi. Ali existe o Rio Tigipió. Sim. Ele adentra por uma reserva, era uma reserva florestal. E aí vem na questão que a gente está conversando aqui agora. As pessoas invadiram a reserva, né, de Mata Atlântica. E qualquer chuvinha hoje, na rua que eu morei, na rua que eu me criei, já alaga tudo. Inclusive a água chega assim em locais que eu nunca imaginei que pudesse chegar. Lá no Rio, as pessoas foram invadindo. A vegetação, foram tirando a vegetação da Mata Atlântica. Isso foi se agravando. Esse trabalho que vocês vão fazer de recuperação do Rio Tigipió, tem previsão? Ele já iniciou, inclusive, né? Esse trabalho. Quando é que vai começar? O estudo já começou, né? O estudo ambiental, impacto ambiental, tudo já começou, né? Começou. Mas a obra de, vamos dizer assim, desassoreamento não começou ainda. Mas desassoreamento é compreendido também, vamos dizer assim, a limpeza ou a retirada de material que sedimentou com o tempo. Sim. Bem como também a apropriação nas margens. Para poder tentar recuperar a vegetação. Vegetação e assim, quando você ocupa um espaço que é da água, ela procura seu caminho. Então, tem que haver esse trabalho, não só ali, mas ali está de forma mais gritante. Ali é demais. Quando a gente tem uma chuva grande, você não consegue passar, nem entrar nas dois rios, nem passar na Avenida Recife, naquela região da delegacia, né? Não consegue. O Carlos, quando você estava na Secretaria de Planejamento, né? Você lidava com a questão orçamentária também, traçar prioridades, planejar ações na cidade do Recife, uma cidade que tem quase 500 anos, e problemas crônicos. A gente falou aqui questão de alagamento, a gente falou questão de habitação, a gente falou questão de trânsito também. Os gargalos de trânsito de Recife, Agamenon Magalhães, a própria Avenida Recife ali na entrada do Ibura. Sim. Ali já precisava de um viaduto. Na época em que você era secretário, aquilo ali estava no teu mapa, estava no teu roteiro, sabe? Você tem informação se o prefeito João Campos, se ele vai olhar por essa questão do gargalo de trânsito, principalmente na Agamenon, Avenida Recife. Eu sou muito preocupado com infraestrutura. Eu acho que o Recife tem um potencial muito grande. Quando a gente para viajar, conhecer outras capitais vizinhas aqui, a gente fala muito de Fortaleza, fala muito de Salvador. Eu até entendo as particularidades que Recife tem, né? Fortaleza é uma cidade bem maior, que não tem nas suas entranhas, digamos assim, outras cidades. Não tem tanta diferença, né? E também não tem, por exemplo, como é que você vai separar Recife de Jaboatão? Historicamente não existe isso, essa possibilidade. Não. Como é que você vai separar Recife e Olinda? Tem como ser uma coisa só? Não, em hipótese alguma. Então, historicamente, a gente tem algumas particularidades em que, por exemplo, você tem um território grande como Fortaleza, você pode tomar a decisão, um prefeito toma uma decisão por um território muito grande. Aqui você chega ali, faz uma obra maravilhosa na Agamenon Magalhães, mas se passar do Tacaruna ali já é Olinda. Vamos lá. Esses anticorredores sempre são vistos como algo que tem sempre que ser ajustado. Isso. Das UERJ, já falei, né? A questão de os retornos na BR, isso, bem como uma nova via para ter acesso e irrigar aquela área. Muito boa notícia essa. E é importante para a cidade. Agora, vamos lá. Essa questão metropolitana tem que haver também, vamos dizer assim, uma coordenação disso. E tem que ser, vamos dizer assim, abaixo das bandeiras partidárias. Por exemplo, a questão de conflitos territoriais. Existe uma lei estadual, existe atualmente um coordenador que, por sinal, fez vários acordos
entre vários municípios, que foi José Patriota. Ele fez mediação de vários conflitos territoriais em Pernambuco todo. Por sinal, ele foi presidente da MUP, né? Ele foi presidente da MUP e conseguiu integrar todos os municípios. Então, algumas questões territoriais, o Estado, e aí não estou falando de forma pejorativa, estou falando como coordenador, claro, podia muitas vezes mediar isso aí. E a gente sente falta disso. Tem questões que são de governo, mas tem outras questões que são do Estado. Política de Estado. Não é uma política temporária. Sim. É uma política permanente. Para que a gente tenha condições de ter um crescimento dessas 14 cidades. Uhum. Eu coloquei, até brinquei um dia desse, uma brincadeira séria, quando teve essa enchente lá no Rio Grande do Sul. Sim. Como é que estão nossas barragens? Como é que estão as suas bombas? Como é que estão as comportas? Isso é coisa metropolitana. E tem que integrar todo mundo. No Rio Grande do Sul, são 94 municípios foram atingidos. Em torno disso. É muita coisa. E a gente tem uma região metropolitana muito inferior e muito mais pobre. Então, essa questão metropolitana, na minha opinião, tem que ser algo constantemente colocado na mesa com um ponto de diálogo. Transporte coletivo também. A questão da favelização em alguns lugares. Essa favelização tem que se dar as mãos para você propiciar a questão da habitação. E mapear com rigidez com quem já pegou a sua unidade. Porque a gente sabe muito bem que em alguns lugares tem o famoso furo, né? Que o cara pega, não há o cadastramento e vai se transformando isso numa política, vamos dizer assim, de movimentos. Isso. Tem movimentos sociais importantes, mas tem outros não, que a gente sabe. Então, esse enfrentamento, vamos dizer assim, do silêncio é que a gente tem que fazer. Isso. Quando você atuava na Secretaria de Planejamento, quais foram os principais pontos assim carentes que você identificou, que você agiu nessa tua trajetória lá à frente da Secretaria, Carlos? Eu diria, vamos dizer assim, planejamento para o futuro. Por exemplo, a CTTU ela tem um contrato com a Bloomberg. A Bloomberg é conhecida mundialmente como uma empresa que lida com trânsitos, vamos dizer assim, caóticos ou com peculiaridades. Eles vão ficar aqui em Recife talvez até o próximo ano. Mas foi um marco que a gente fez lá atrás. Né? A questão da modernização da limpeza urbana. Recife é a cidade que tem maior quantidade de tipos específicos para limpeza urbana. Porque a gente tem escadaria, você tem um banguê, que é um tipo de equipamento para recolher o lixo nas escadarias. Você tem caixas compactadoras distribuídas na cidade, que você coloca o lixo em pastilhas, ele comprime e à noite recolhe. Você tem o Beach Clean, que faz a limpeza, o filtro da areia da praia, todas as noites. Você tem vários tamanhos de caminhão para você entrar em pequenas ruas. No Recife você tem um bolo de noiva que você tem um caminhão de 6 metros cúbicos e você tem um grande de 19 metros cúbicos. Recife não tem mais aterro desde a década de 50. Que também é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro e também está no planejamento feito, mas a gente tem que ter autonomia no destino final. Sim. Então, essas coisas eu fiz no passado que está lá, mas é algo que a gente tem que planejar para o futuro. E limpeza urbana eu acho fundamental, porque lixo é riqueza. No Japão, você escolhe na sua casa qual energia utilizar. A do lixo ou a hidráulica. Espetáculo. Lá não tem aterro. Então, são locais em que
Chega um caminhão, ele basculha, joga, o joystick bota na caldeira, e aquela caldeira só coloca energia nela uma vez só. Porque o resto o próprio lixo gera a energia por ele mesmo. Deu para entender. É um pouco de querosene. Quando esse querosene queima a primeira chegada do lixo, os outros que entram, por ele mesmo vai queimando. Entendi. E você tem várias utilidades. Ou seja, poderia até distribuir. Água quente, água fria, gás, energia elétrica. Que coisa. Que coisa. E a gente não observa essas coisas, né? Recife produz em torno de 36 mil toneladas de lixo mês, domiciliar. Nossa Senhora. É um potencial que realmente a gente não mapeia. Porque as pessoas acham que o Brasil, por ser continental, tem que enterrar lixo. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que pegar essa dificuldade que Recife tem de não ter aterro, de levar para Jaboatão, levar para Igaraçu, ter um destino final que renda para Recife. Imagina você produzir energia e que o cidadão pudesse optar por energia hidráulica, solar ou do lixo. Perfeito, Carlos. Veja, eu tenho uma pergunta para lhe fazer de um cidadão que já sofreu bastante no passado para tirar o alvará. E você, à frente da Secretaria de Política Urbana e Licenciamento, falou também em relação à desburocratização de processos. Eu acho que até o seu antecessor também, ele já vinha trabalhando muito nisso. Eu sempre observei isso porque sempre foi um calo meu, questão de alvará. Quando você entrou na secretaria e pegou já o processo de desburocratização, o que foi que você viu e conseguiu acelerar, conseguiu implementar? Porque muitas vezes, hoje você tem um processo online para você dar entrada no alvará, ele é tudo online, melhorou bastante. Eu já fui muito mais crítico em relação a isso. Recentemente até eu já dei entrada em alguns processos, vi que a coisa está fluindo bem mais, mas historicamente a gente sempre teve um processo para licenciamento, para alvará de funcionamento de empresa, sempre foi muito travado. O que foi que você identificou como trava e pôde atuar, pôde melhorar? E o cenário que hoje o empresário tem? Quando eu cheguei lá, você muito bem disse, né? Tinha um estudo inicial de tipo de atividade que poderia ser liberado mais fácil. Uhum. Ou por tamanho, ou por impacto ambiental, ou baixo risco. Então, uma coisa que a gente fez também foi conversar com os segmentos. E o que foi muito importante. A gente, no primeiro decreto que saiu, a gente liberou em torno de 425 atividades de baixo impacto. E esse exercício foi feito com os segmentos e com as secretarias, que envolviam as atividades. Meio ambiente, saúde, que é a vigilância sanitária, e a parte também de, vamos dizer assim, de licenciamento de edificações para, vamos dizer assim, autorizar aquele tamanho que dê segurança para que o técnico liberasse aquilo, para não ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, de dano, seja da edificação, ou seja da construção, ou seja da atividade. Então hoje a gente está em torno de 800 e poucas atividades que a gente está liberando. E se não sair em determinado período, o alvará sai automaticamente. Isso aí eu acompanhei. Inclusive, nessa minha empresa, na área industrial, ela fica numa área de mangue também, né? E por trás tem toda uma proteção, questão de proteção ambiental e toda uma preocupação em relação ao descarte de resíduo industrial. E a gente conseguiu tirar alvará, eu achei até relativamente muito rápido, pela complexidade do negócio em si, sabe? E dessas atividades, tem um termo que o empreendedor, ele assina. Ele assina. Então, aquela declaração que ele expressa ali tem que ser verdade. Isso. Então, essa relação de confiança
é muito importante para que esses empreendimentos eles possam ser implementados e possam ter toda a documentação que é uma coisa, vamos dizer assim, necessária para ele funcionar, mas que muitas vezes na burocracia demora muito, cai em exigência. Às vezes o técnico ele tem um olhar mais crítico do que o outro, e isso que o prefeito João Campos fez evita. Você hoje tem mais de 800 quinais que você pode liberar o alvará. Além disso, uma coisa que eu queria comentar é o Conecta. O Conecta é um aplicativo que eu achei maravilhoso. Espetacular. E criado aqui, né? Em Recife. Aqui, né? Eu até brinco. Tem um grande amigo meu que foi ele que implementou, né? Rafael Figueiredo. Ele é procurador do Estado. Foi seguido da Prefeitura do Recife, foi controlador do município, foi procurador-geral. E quando virou o governo Geraldo para João, ele disse, rapaz, eu queria trabalhar com tecnologia. E ele é vamos dizer assim, a gente brinca ele que é um menino maluquinho. Ele é muito inteligente, discute, pesquisa, e o que ele fez no Conecta é algo impensável. Porque você tem 504 serviços no teclado. Ali é absurdo, muito bom. Muito bom mesmo. Ele começou com aquela proposta da questão da vacina. Foi. Né, mas não parou por ali. Foi avançando, avançando. Hoje você marca consulta. Hoje você... Até os projetos de licenciamento... Sim. Tudo funciona por ele, né? Até uma certidão negativa, se você precisar retirar, você vai lá, entra no Conecta e tira a certidão. Documentos que você precisa também. Você pode tirar a carteirinha do idoso. Você é muito mais fácil, tudo hoje, muito mais fácil que o Conecta. Carlos, você falou do Geraldo Júlio. Você acha que o Geraldo Júlio foi um prefeito em que, não sei se é a mídia, não sei se seria certamente a mídia, um pouco da opinião pública também, foram, de certa forma, injustas com ele? Acho que você acha que o tempo mostrou o valor do Geraldo Júlio? Acho que queria a tua opinião, sim, em relação a como ele foi como prefeito os 8 anos de governo dele. Geraldo Júlio eu conheci ele no metrô. Trabalhei com ele na Enlurb. Ele é extremamente inteligente, cauteloso. Ele tem um perfil de um gestor que vê na frente. Para você ter uma ideia, ele teve coragem de implantar o Compaz. Na época, as pessoas criticavam dizendo que era uma coisa utópica. Queriam ele de fantasia. E ele fez o Compaz. O Compaz deu certo e é referência nacional e até internacional. Ele fez o Hospital da Mulher. Ele iniciou a reforma do Geraldão, que o Geraldão estava fechado há mais de uma década. O Hospital do Idoso. E na pandemia, ele conseguiu vir na frente. Você veja que no dia 20 de março de 2020, ele já tinha toda a programação do que ia ser feito. E Jailson, que é o secretário de Saúde, todos os dias ele falava com as pessoas no mundo, com o pessoal da Índia, com o pessoal da Inglaterra, com o pessoal da Espanha, qual era os passos que eles estavam tomando. Quem se lembra, todos os dias, às 10 da manhã, Geraldo Júlio, ele falava um boletim do que estava acontecendo. Então, pode falar de tudo. Mas Geraldo Júlio, eu entendo que ele não foi omisso. Ele se antecipou. Ele trouxe coisas para Recife de vanguarda, né? Ele conseguiu terminar Via Mangue também. Isso. Né? E tantos avanços que teve com ele. A injustiça é assim, você faz e às vezes o momento que você vive é muito crítico. A pandemia foi muito cruel. Não digo nem com ele, mas com gestores em geral. Mas Geraldo, ele se antecipou em muita coisa. Se você perceber, a questão da vacinação, Recife foi uma das primeiras. E hierarquizou de maneira perfeita. Teve outros municípios que não conseguiu essa hierarquização, não conseguiu mapear
como isso chegar na ponta. E ele conseguiu. Geraldo, assim, eu acho uma pena não ter hoje um político como Geraldo atuando. Entendi. Então, fica aqui o convite ao ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, torcedor do Clube Náutico Capibaribe. Ser humano maravilhoso. Fica o convite para ele vir aqui na hora da pauta para a gente conversar sobre o Recife, sobre política, sobre infraestrutura, sobre saúde e as particularidades do Recife. Carlos, a sua chegada na política, qual foi a tua motivação? Vou falar da tua história na Câmara também, os teus serviços prestados como vereador, mas antes, para seguir o protocolo, tua motivação para, poxa, eu quero fazer a diferença por isso. Qual foi a tua grande motivação de vir para a política? Eu tive a maior parte da minha vida na área técnica. Isso. Então, quando houve a morte de Carlos Gueiros, como eu disse para você, os segmentos, a liderança, as pessoas ligadas a ele, sabiam que eu tinha uma relação com ele. Nós éramos muito diferentes como vamos dizer assim, pessoa. Sim. Carlos Gueiros, ele tinha o jeito peculiar dele, eu até brincava com ele, que ele era mais duro do que eu. Mas a gente se amava e me dava muito bem com ele. Então, ele quando faleceu, né, e assim, teve essa procura, eu perguntei a mim mesmo, topo ou não topo? Aí eu me lembrei da minha vida, né? Sim. A convivência que eu tinha na infância lá em Candeias, com Jaime Guzmão, Jaba Vasconcelos, Fernando Coelho, Germano Coelho, Ariano Suassuna, Maurício Randes, era amigo de infância de Eduardo Campos. A Renata estudava comigo, né, na mesma série. Então comecei a verificar as pessoas que eu convivia na política, no metrô com Fernando Doeire. Então tinham pessoas que eu tinha uma relação que eu digo, rapaz, essas pessoas me ensinaram muita coisa. Mas não sabia que eles poderiam, vamos dizer assim, influenciar naquele momento. E eu digo, vou tentar da minha maneira. Né? A minha maneira sempre foi buscar o melhor para todos. A briga, ela não leva a nada. E também propiciar um espaço que as pessoas possam falar de forma construtiva. Porque a base de tudo é o respeito. Você é advogado, se tem um respeito, não precisa ter Lei Maria da Penha, Isso. não precisa de cotas. Veja, Lei seca. Isso tudo, vamos dizer assim, é importante, mas se você tem um respeito, não precisa nada disso. Você tem uma sociedade justa quando ela trata uma ou outra de forma igualitária. Então é isso que eu queria aplicar na política. E eu acho que eu estou conseguindo. Não é fácil, levo muita pancada. Né? Tem gente que está acostumada com a política de bater na mesa. Isso é muito ruim, porque isso é uma carteirada. A gente esquece do mais importante, que é debater os problemas para serem resolvidos. Quando você escolhe bater na mesa, essa forma de política de bater na mesa, eu acho que na verdade você está tentando esconder, a pessoa que faz isso está tentando esconder que não tem proposta. E aí, pelo fato de não ter proposta, esconde isso com a batida na mesa e chama atenção na polarização e etc. Eu também acho que esse não é o caminho. E quando você fica na agressão pessoal, acontece muito isso. Demais. E isso é ruim porque os objetivos não são alcançados, porque um não vai deixar o outro fazer isso. Isso. Sempre vai acontecer alguma coisa para puxar o tapete do outro, para que aquela região não seja melhorada, para que aquele negócio que você traz para Recife, que é um negócio legal, ele está fazendo aquilo, não posso deixar ele fazer isso. Isso não existe. Isso não pode acontecer. A gente está simplesmente regredindo
por falta de diálogo. Eu digo diálogo sincero, aberto. Se você tiver certo, eu vou dizer, Wilker tem razão. Eu errei. Vamos adotar essa tua solução? Por que não? Às vezes tem uma ideia muito boa no governo que quando muda a pessoa extingue ou faz igual com um nome diferente. Isso é simplesmente, desculpe, ridículo. E isso não pode acontecer mais, até porque o Brasil, ele é rico. O Brasil tem muita matéria-prima, mas falta a matéria cinzenta, que é a principal para a gente conviver. A matéria cinzenta, quando você fala matéria... Cinzenta é a inteligência. É você ter estratégia para que a sociedade nossa seja respeitada. Isso. Discernimento. Discernimento. Não adianta você ter um filme de Hollywood que ele diz no Rio de Janeiro acontece isso. Isso é um absurdo. É chamar a gente de uma escória do mundo. E a gente acha isso bom às vezes, sabe? É. Isso tem que ser mudado. Perfeito. Perfeito, Carlos. Veja, na Câmara, a tua trajetória como vereador, o que foi que você identificou como importante para atuar? Qual foi o teu dia a dia? Onde foi que você conseguiu agir? Qual a tua grande motivação? Também você é pré-candidato Sim, à reeleição como vereador do Recife. Diante de tudo que você fez, eu queria que você traçasse para o público o que foi de mais importante, de mais relevante e a tua grande motivação para ser reeleito como vereador do Recife. Vamos lá. Tem algumas temáticas na Câmara que a gente tem que enfrentar. Por exemplo, a questão do uso da cannabis. Eu sou favorável, desde que seja com fins especificamente na medicina. Sim. Né? Outra coisa, a questão também da pauta da saúde e das creches. A ampliação dos quadros, eu acho que isso é importante para que a gente possa dar uma educação em que não é só ter o espaço físico, também os recursos humanos. Mesma coisa também na saúde. E assim, principalmente fazer com que a Câmara seja respeitada. Eu não agrido ou não personalizo nenhuma discussão. Se você diz que eu estou errado, fala no meu nome, eu vou discutir tecnicamente e politicamente sem citar seu nome. A gente tem que elevar o discurso daquela casa. E aquela casa, ela tem que escutar os segmentos e levar também para dentro para saber se aquilo é viável ou não. Tem categorias que conversam comigo, tem categorias que levam sugestões e também tem representatividade em algumas ações que eu acho importante. Por exemplo, eu fiz uma lei que declara de utilidade pública a oficina cerâmica Francisco Brenan. Aquilo ali é um marco de Recife, de Pernambuco e do Brasil. E isso possibilita em que a entidade tenha condições de contrair empréstimos, ter emendas, incentivos e que a cada 2 anos são revisados. Sim. Tem algumas pautas que eu tenho discutido e é isso que você tem que trazer para a Câmara. Por exemplo, no Jardim da Infância. Jardim da Infância, quem está lá tem que ser uma professora. Porque uma professora, ela sabe os diferentes níveis de cognição de cada criança. Aquela aparente bagunça de uma criança brincando com um brinquedo, outra ali, outra aqui, você tendo uma professora de formação, você consegue fazer com que ela traga um ganho, principalmente na primeira infância, de 1 a 6 anos. Então, a Câmara, eu quero, primeiramente, vamos dizer assim, elevar o nível das relações, não é elevar o nível porque, vamos dizer, fez alguma coisa, tem uma formação melhor do que a outra, não é isso. É que a Câmara, ela reflita o que a sociedade quer. Não é o que eu quero, não é o que você quer. O que o Recife quer? Proposituras para a cidade. Não é dia do radialista, não é dia do metroviário.
Ele não quer isso. Ele quer, por exemplo, as coisas que são mínimas, como conservar um parque. Como você, vamos dizer, fiscalizar uma relação, vamos dizer assim, uma coisa que penso muito na área de saúde, em relação à auditoria de medicação. Que tem que ter. Onde é o gargalo? É na medicação. Então, tudo isso são coisas que o vereador tem que se envolver e não ser um folclore. Então, bom, em linhas gerais, é isso, e escutar os segmentos. O centro, a gente precisa valorizar o centro. É isso. Você tem Ilha do Leite. Tá tudo ok. Tem ali o polo médico, já tem uma estrutura. Já se equivale ao resto da cidade. Boa Vista tem crescido. No campo imobiliário, você tem tido empreendimentos lá. Então, já tem uma direção. Agora, Santo Antônio e São José, a gente tem que se debruçar lá. Estudar. E, por exemplo, o prefeito, ele está já viabilizando e está fazendo um projeto em que aquele que investir em moradia no centro, ele vai receber um certificado de construtivo para usar em outro bairro. Né? Então, aquela região, você vai ter um bairro que vai ser aquele ali, junto do Forte 5 Pontas. Você vai ter um parque. Você vai ter a memória ferroviária também. Você vai ter moradias. O Forte 5 Pontas vai ser, o viaduto vai ser derrubado. Você vai visualizar ali onde você tem o Estelita, você vai visualizar todos os prédios e o mar. Mas e o trânsito ali, Carlos, não vai atrapalhar? Porque... Veja, vai ter ali naquela construção, vai ter passagem de um lado para o outro. Vai ter vias públicas. Você vai poder acessar do outro lado, você está na avenida vindo para o centro, certo. Você vai poder transpassar aquele empreendimento. À direita ali já... Exatamente, para o outro lado, onde tem aquela Avenida Sul, né? Isso. Então você vai poder ter essa fluidez, né? E conhecer algo que a gente está escondido. Você ter aquele Forte 5 Pontas, como era originariamente, sem o viaduto. Você ter o hotel, ter o centro de convenções, ter o Mercado São José revitalizado. E aquele comércio ali, que não é de hoje, é um comércio antigo e tradicional da Rua das Calçadas. E o ambulante estando fiscalizado e no lugar dele. Porque o ambulante é uma característica nossa. É verdade. Mas ele, bem fiscalizado e respeitando onde está, as pessoas vão consumir. Eu sou mais velho que você, antigamente a gente ia nos ambulantes comprar coisas porque sabia que eram bons produtos. E não existia, vamos dizer assim, a ausência de respeito, que está melhorando, mas a gente é um esforço contínuo, fez muita coisa. Por isso que o prefeito João Campos autorizou fazer a Secretaria Executiva de Comércio Popular, porque tem que ter um trabalho específico. Ali na Rua da Imperatriz, que hoje está assim, arrasada, o perfil do comércio mudou. Sim. O perfil do consumidor mudou. A gente sabe que tem shopping, a gente sabe que tem loja online, onde o camarada nem vai mais no centro. Eu encaro esse esvaziamento da Rua da Imperatriz como talvez a maior oportunidade turística da história do Recife. Sim, fazer uma rua de lazer, né? Uma rota turística ali. Emendando com a ponte. Exato. Chegando ali na praça do Restaurante Leite. E, por exemplo, você pode ir ali ao lado da Ponte de Ferro, fazer um pier. Sim. E aí ligar um catamarã que chega lá, faz aquele passeio, para lá, e aí você tem uma rua com bares, uma rota cultural que você tem um teatro. Eu entendo que o centro é um caminho sem volta. Eu também acho. Vai crescer porque você vai ter empreendimentos, você vai ter ali o Fé Comércio, vai abrir uma faculdade na Dantas Barreto.
Você tem o Arte Palácio Trianon, né? Trianon? Eu acho que que fica na Guararapes. Tem 2 escolas técnicas. Você tem a redução dos impostos municipais. E o prefeito está indo atrás de Brasília para zerar os impostos federais. Então, tudo isso é um ganho, porque essa conta tem que fechar. Né? Como disse você, o Sindicato das Padarias me apoia. Aí você tem ali, na Praça do Diário, tem aquela padaria embaixo, que o prédio todo é de um único dono, que é o dono da padaria. Ele pagava de IPTU antes 57 mil, Ana. Ele não está pagando mais nada. E também está se esforçando, porque a padaria dele, da Imperatriz, ainda é dele. Sim. É aquela da pizza, a famosa pizza. Conheço bem ali. Pronto. Tá lá ainda. Então tem pessoas que, vamos dizer assim, estão acreditando ainda no centro. E o centro, ele vai voltar ao seu que era. Vamos lá, você tem a Pilar. A Pilar tem uma rua no meio dela. Então, quem sabe, desafeta a rua, quem comprar, ou a própria M. Dias Branco, fornece um terreno para fazer uma escola em outro lugar. Sim. Ou uma creche. Você vai ter hotéis ali. Né? Você tem o empreendimento do Moinho. Você tem áreas ali que você pode fazer construções de retrofit, mas você tem que buscar que essa conta bata. Isso. Então, se você tem o imposto municipal zerado e o federal, se conseguir reduzir ou zerar, é o que aconteceu com Lisboa. Lisboa foi assim. E também alguns parâmetros construtivos seriam ajustados, obedecendo também a paisagem urbanística histórica do Recife. Dá para ser feito. Dá para ser feito. Até porque você pode manter alguma coisa, vamos dizer assim, daquela paisagem e adaptar aqueles prédios para que internamente modifique tudo, mas externamente mantenha a sua característica. Isso. Então eu entendo que o centro, ele é um caminho sem volta. Tem uma secretaria específica, que é o Recentro, que ele dá todos os dias lá. A Associação Comercial estava vendo um dia desse, eles estão fazendo eventos lá agora. Mas tem muita coisa a ser feita. E eu acho que o centro, rapaz, nosso, ele é lindíssimo. Nossa, é belo demais. Você, por exemplo, a Rua da Imperatriz, ela encerra ali, tem a igreja e depois a casa que Clarice Lispector morou, que poderia ser recuperado aquele espaço. Quando eu estava na Enlube, quem fez aquela praça foi eu. Aquela praça ali? Foi. Não, a praça já existia, mas a última reforma dela, vamos dizer assim, que trouxe aquela estátua de Clarice Lispector e tinha um abajur, o abajur acendia. O abajur todo foi roubado várias vezes. Tanto que hoje é uma coisa fixa, né? Mas aquela região, eu acho assim, belíssima. Eu trabalhei no edifício Ouro Branco, que era na frente da Venda Leal. Meu pai descia comigo e me levava no hotel em que foi assassinado João Pessoa, que ninguém sabe. Se eu pegar um adolescente hoje, ele não sabe onde é. Tem aquela história também da mulher que foi emuralhada, que foi viva, foi feito um muro e botou lá dentro, naquela igreja da rua também. É uma lenda também, que as pessoas, só quem sabe quem é mais velho. Meu pai não está mais entre nós, mas ele me mostrou onde que era cada ponto desse. Antigamente, o padre da Igreja do Carmo, ele saía lá da Basílica e ia rezar a missa perto da Rua da Palma. E saía depois, ia para outra igreja, fazia outra missa. Isso não acontece mais. Mas a gente vai buscar isso. A gente tem que firmar o propósito que tem que voltar a isso. E Recife faz parte da história essas questões. Vamos dizer assim, que o seu filho, o meu filho, ele tem que vivenciar. Isso é nossa raiz. Nosso DNA. Exatamente. Eu estava vendo uma reportagem que na Polônia, há mais de 100 anos, toda hora sai uma pessoa da torre da igreja, da matriz lá do centro, e ela toca uma música com um instrumento de sopro. Há mais de 100 anos. Cada hora em hora, e essa música dura em torno de
7 minutos 8. Há mais de 100 anos. Nossa, espetáculo. Aqui, eu sempre que eu falo dessa parte turística, parte cultural, eu fui em Jericoacoara, Carlos. Aí é um lugar maravilhoso. Mas tem uma árvore deitada e uma fila enorme para tirar foto lá. Só uma árvore deitada. Aí aqui eu vou no centro do Recife, vejo aquelas ruínas de construção holandesa, e a gente poderia ter ônibus e ônibus de turismo chegando ali. A gente olha ali pro Arsenal da Marinha, a gente vê o busto do Jerônimo de Albuquerque. Foi o primeiro brasileiro a liderar uma expedição naval pernambucano, olindense. A expedição que ele liderou saiu daqui de Olinda para expulsar os holandeses lá do Maranhão. Fundou Natal, cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, capital do Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente tem uma riqueza histórica que a gente não explora. E não é um privilégio só a decadência que houve nos centros, nas capitais. São Luís do Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo também. Conheço, essas três eu conheço bem. Certo? Né? Fortaleza, o centro também. João Pessoa. E o que eu acho legal é que a gente está no viés de crescimento. E está constante. Então, a gente tem que manter esse crescimento e tem empresários apostando nisso. Por exemplo, a questão do centro de convenções. O poder público vai ter que acompanhar com aquela feira dos estelitas. Aquela feira tem que ficar boa. Para que o turista saia do hotel e vá comer uma fruta típica ali. Isso. Que vá para o Mercado São José, cruze ali e volte com segurança. Perfeito. Em que ele saia caminhando e entre no parque do novo bairro do Estelita, que são aquelas... que é ali exatamente onde tem aquela capa de embalagem de lápis de cor, que você visualiza chegando no viaduto, e você vai ver um areeiro, vai ver uma máquina de chave, vai ver um batedor da ferrovia da década do início do século passado. E isso tudo vai propiciar as pessoas gostarem de estar ali. Isso. Essa faculdade de Fé e Comércio vai ser muito bom. Eu incentivei e a gente conseguiu que eles revitalizassem o restaurante ali do Estelita, o Sesc. Ficou muito bom. Inclusive com a parte de treinamentos, a parte de odontologia. Então, tudo isso faz com que a gente saiba que está no caminho certo. Perfeito. E se o prefeito conseguir essa baixa do imposto de isenção federal, aí começa a fechar a conta. É isso. Carlos, agradeço demais tua participação aqui na Hora da Pauta. Você vai ser sempre bem-vindo aqui no nosso canal, no nosso podcast. Queria que você deixasse uma mensagem pro recifense, pro pernambucano. A palavra é toda sua. Queria que você falasse também sobre a questão da sua candidatura à reeleição a vereador do Recife, e a gente aguarda você aqui. Depois das eleições, quem sabe, a gente faz um podcast lá na Câmara, você reeleito. Quem sabe, né? Tá entregue a Deus. E assim, como eu sempre digo, política não é brincadeira. Não. É coisa séria. Traz uma responsabilidade muito grande, porque a coisa pública, ela tem que ser respeitada. As pessoas têm que gostar de onde mora. A gente não tem que ter vergonha da nossa casa. A nossa casa em Recife. Cada dia mais fazer com que os espaços públicos sejam respeitados. E a vida é relacionamento. Juntar as pessoas. Porque só esperar o poder público, isso eu diria que era desleal. A gente tem que pegar segmentos. Para você ter uma ideia, a gente está fazendo um pontilhão ali da Rua Amélia, passando pela Gamenon, que você tem acesso a Olinda, com a parceria com o Shopping Itacaruna.
Isso começou comigo lá atrás. Mas isso é sensibilizar um empreendedor que a cidade precisa e para ele também é bom. Isso. E também está estudando outro tipo de parceria. As ações mitigadoras também são importantes, que a gente tem feito algumas coisas importantes para a cidade do Recife. E a eleição, eu diria que avalie seu candidato, procure saber onde ele passou, como ele trata as pessoas, como ele trabalha, como ele escuta, como ele dialoga, e saber se ele quer o bem mesmo do Recife. Recife eu acho belíssimo, sou apaixonado pelo Recife. Mas sou pezinho no chão. Porque a gente tem muita coisa a fazer e só dando as mãos a gente consegue as coisas. Como você sabe, eu sou alvirrubro. E Recife tem que se juntar também no esporte. Isso. Nos esportes, né? O esporte, Náutico, Santa Cruz só são grandes se um tiver ao lado do outro. A gente já perdeu muito espaço. Talvez, eu não sei as motivações, até porque são questões específicas de cada clube, mas a gente podia estar em outro nível. São grandes clubes, Carlos. São? A gente tem que estar brigando na Série A, como era antes. Os 3 têm estádio. Os 3 têm grandes torcidas. Os 3 já ganharam títulos nacionais. Tem tradição. Tem peso. Tem história, grandes nomes já jogaram aqui, nomes de seleção brasileira, jogadores que viraram melhores do mundo, como Marinho Chagas, como o Rivaldo da vida. Então a gente tem que levantar essa bandeira. Eu, apesar de ser torcedor do Náutico também, eu não estou gostando nem um pouco da situação de Santa Cruz. Não. Eu acho que a gente tem que rever como que a gente consegue reestruturar essa dinâmica da gestão de futebol aqui em Pernambuco. Entendeu? Acho que vai muito por aí também, sabe? E aí é ano de reeleição, então que eu enfoco é isso. Pesquise quem é o candidato, por onde ele passou, qual a relação dele com os segmentos, se tem alguma coisa propositiva para a nossa cidade. O vereador é isso. Ele faz legislação, ele leva as demandas para o executivo, ele tem relação também com a União, por que não? Tem relação com os órgãos de controle e ele é aquele que representa o cidadão. Ele tem que fazer um tratamento, vamos dizer, o tratamento da nossa cidade com aqueles segmentos e fazer com que a economia gire, que tenha renda, tenha emprego, tenha investimento na nossa cidade. A gente não pode ficar à parte disso. E Recife, vamos dizer assim, tem as características de uma cidade belíssima, mas com uma diferença, vamos dizer assim, social e territorial diferente. Esse diapasão é muito grande ainda. Isso mesmo, Carlos. Eu agradeço as tuas observações aqui bem realistas em relação à questão do Recife. E vamos lutar, vamos batalhar para a gente, como não só na classe política, mas a gente como sociedade civil, no dia a dia, a gente também fazer a nossa parte, né? Sim. Então, obrigado por ter participado aqui do Hora da Pauta. E você vai ser sempre bem-vindo aqui. E vamos falar sempre de Recife, de política, de futebol. Joia? Nosso Náutico. Mas eu estou à disposição de vocês. Obrigado pelo convite. Tá certo? Alguma coisa que precisarem ou de sugestões, façam isso. Ninguém trabalha só. Todos nós temos que buscar uma sociedade mais justa, em que as pessoas se sintam bem onde vivem. Isso mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Carlos. Essa foi a entrevista com o nosso vereador aqui do Recife, candidato à reeleição como vereador, Carlos Muniz, do PSB, tá? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não esquece de ativar o sininho para você receber notificações do nosso canal. Comenta, compartilha, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, no Twitter, no TikTok também a gente gera conteúdo. E a gente espera você na próxima live, tá joia?
Um abraço, fica com Deus e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.